Vamos embora, pessoal. Palpites deste sábado e a gente tem hoje uma super cotação. Canto 10 minutos do Palmeiras, odd 2,75. Esse mercado é um mercado capcioso, mas esse aumento é um aumento que representa valor nas cotações. E se a gente repetir esse tipo de aposta, tiver disponível, a gente vai ganhar dinheiro em longo prazo. Então é isso que a gente tem que pensar. Então não tem muito o que discutir em relação a esse canto dos primeiros 10 do Palmeiras hoje. Tomara que venha diante do Juventude. Se você quiser ter acesso a outras super cotações, como as odds 10 que eu mando aqui, odds 15 e outras super odds, as melhores das casas de apostas disponíveis no meu grupo gratuito, não precisa de pagar nada para poder participar, é só se registrar e lá a gente faz um filtro com as melhores super odds, mostra os resultados de você pegando essas super odds, então é um grupo muito legal que eu convido você a participar. Hoje eu vou dar algumas dicas aí para a qualificação da Copa do Mundo na Europa, algumas odds altas aí muito legais para vocês e também tem dicas para o jogo do Brasileirão da Série B e Brasileirão da Série A com o Palmeiras diante do Juventude, beleza? Então vamos rodar a vinheta aí para poder passar essas dicas para vocês e que seja um excelente sábado pra gente. Vamos que vamos. E vamos embora, pessoal, para os palpites deste sábado. E eu separei aqui para vocês algumas dicas nos jogos, algumas com odds mais altas, outras dos nossos grupos de cartões e outras dicas que são dos nossos especialistas aí. E a gente tem aqui o primeiro jogo do dia, jogo da Hungria contra a Armênia. Deixa eu só colocar o jogo do Palmeiras aqui contra o Juventude, que é um jogo muito importante de hoje também. A Hungria recebe aqui a Armênia e a Hungria ela não vem numa fase muito boa no grupo, né? Ela precisa aqui de vencer para poder passar justamente pela Armênia. Ela teve um resultado decepcionante porque ela chegou está ganhando de Portugal e tomou a virada e também sofreu o empate no jogo que ela estava vencendo por 2-0 da Irlanda e acabou também empatando. Então hoje, diante da Armênia, é um confronto ideal para uma boa seleção, tá? Que tem boas peças, bons nomes, um time criativo de meio campo, que gosta de finalizar, chutar gol, tem médias boas de gols aqui marcados, embora defensivamente o time também esteja sofrendo gols aqui. O time consegue finalizar bastante, criar, e eu gosto das chances da Hungria, tá? O time tem uma média aqui boa de chutes, né, de finalizações, mesmo contra seleções complicadas, e hoje pega a seleção da Armênia que não tem um poderio muito grande, né? A grande maioria dos resultados da Armênia são de derrotas, principalmente quando enfrenta seleções de maior gabarito, mas conseguiu vencer aqui a República da Irlanda por 2-1. Então a Armênia, se conseguiu um empate aqui nesse jogo diante da Hungria, se coloca numa boa situação nesse grupo, vai ficar muito por conta do que vai tomar de goleada aí da equipe de Portugal, mas está numa boa condição, embora a Hungria seja uma seleção mais forte na minha visão e em casa tenha boas condições aqui de conquistar o resultado. 5 dos últimos 6 jogos da Hungria tiveram mais de 2,5 gols, mas esse é um jogo que vai ser, na minha visão, um pouquinho mais travado. Os últimos 7 jogos da Armênia também tiveram mais de 2,5 gols, então gols aqui é uma boa pedida. Os Bolozai é o principal jogador da Hungria e ele está invicto em jogos que ele marcou. São 10 vitórias e 2 empates nos últimos 12 jogos. E a Hungria, como eu falei, tem um time mais qualificado. Do lado da Armênia, o Grant Leon Reynolds é o principal jogador, fez gol aí no mês passado e foi o primeiro gol por clube ou seleção desde agosto de 2023. Pessoal, 1,33 é uma cotação baixa para a Hungria, a Armênia é um time perigoso, mas eventualmente eu acho que cedo ou tarde o time vai acabar conseguindo essa vitória, então a Hungria ao vivo aqui, 1,65, 1,70 ou mais, é o que eu mais gosto para o cenário do confronto que se desenha. Pode pegar até eventualmente um dupla chance também, caso saia atrás, mas aí vai ser mais pro final do jogo, tá? A Hungria deve fazer valer esse favoritismo, mas 1,33 é um limbo de risco grande na minha visão, e como a Armênia é um time que pode criar perigo também, até porque os jogos dos times, como a gente viu, têm sido movimentados, as linhas podem subir bem rapidamente, e olhando no mercado de gols também, já que são duas defesas que cedem muitas chances, tá? 2,5 eu não gosto muito, mais de 1,5 tem boas chances. No segundo jogo, pessoal, a gente tem aqui a Noruega recebendo Israel, e a Noruega é o time mais avassalador, né, do grupo nessas eliminatórias e um dos mais das eliminatórias no geral, né, porque tem 5 vitórias e 24 gols marcados. Ninguém marcou tantos gols assim quanto a Noruega, que fez um 10-0 esses dias. O Haaland fez não foi um hat-trick, foi um hat-5, 5 gols num jogo, e ele marcou, se eu não me engano, nos últimos 10 jogos pela Noruega. Esse atacante, eu falo com vocês, tem gente que critica, o Haaland, ele é um
extraterrestre, ele é absurdamente bom. E a seleção conta com excelentes jogadores em vários setores. Não à toa pegou a própria seleção da Itália e venceu por 3. Então essa seleção da Noruega é uma seleção realmente muito boa, tá? Com jogadores aqui que eu particularmente adoro, e vai enfrentar a seleção de Israel, que não é uma seleção ruim também não, tá? Israel tem alguns bons nomes também. Agora o time tá mais preocupado, e a seleção, com a questão do conflito, né? Tá encerrando lá um período de guerra grande, então tem que ver onde que tá a cabeça, né, dos israelenses, porque a prioridade, né, não tá em futebol, mas pode ser mais um motivo aí para o país celebrar, e obviamente é sempre bom um mundo, né, sem violência aí. O time vem aqui numa sequência boa de resultados também, tá? São 3 vitórias nos últimos 4 jogos, perdeu um jogo muito apertado para a Itália recentemente. É um time que sabe se movimentar no contra-ataque, consegue fazer gols e que não joga sentado muito na defesa, não. Ele sabe agredir o adversário. Então, assim, eu espero sim a Noruega comandando as ações, mas Israel é um time perigoso também, tá? A Noruega fez gols antes do intervalo nos últimos 7 dos últimos 8 jogos, tá? E 5 dos 6 jogos de Israel tiveram mais de 2,5 gols. E Israel marcou após o intervalo nas últimas 7 partidas. Então a gente espera um início de primeiro tempo forte da equipe da Noruega. E o que eu vou tentar buscar é justamente um gol da Noruega no primeiro tempo. Qualquer coisa a partir de 1,60 aqui eu vou buscar. A Noruega tem uma pressão muito grande, comanda as ações, cria bastante. E um golzinho no primeiro tempo é o que eu gosto nesse jogo. No jogo da Itália e no jogo de Portugal, a gente tem 2 super favoritos, tá? 2 seleções que querem garantir a classificação de forma direta. A Itália precisa não só de vencer, como tirar depois o saldo um pouco da equipe da Noruega, né, da seleção, então tem que se esperar uma pressão dos italianos muito grande. Os italianos já conseguiram uma pressão grande diante da Estônia, já conseguiram uma pressão grande diante de Israel, foi da Moldova, quer dizer, e a Itália, embora ela tenha bons jogadores, ela tem uma dificuldade de converter isso em gols, tá? E é um time que se expõe um pouco defensivamente, então o super favoritismo da Itália é sempre complicado, mas é um time que consegue criar chances, e até por se colocar em situações complicadas, uma pressão da Itália é algo que eu gosto de buscar nas partidas. Do outro lado, a gente tem uma seleção que, com Cristiano Ronaldo, ela fica obcecada por vencer, de criar chances e finalizar e vencer com propriedade e ficar à frente dos adversários e conseguir vaga direta para poder se posicionar bem. É um grupo aqui de certa forma tranquilo, tá? Portugal tem grande primazia em relação a todos os adversários, mas obviamente teve algumas complicações, um jogo difícil diante da Hungria também, então um jogo em casa diante da Irlanda também deve ser um jogo de muito domínio. Eu peguei aqui 2 dicas, né? Uma dica, na verdade, do nosso grupo de especiais, que ela se divide em 2, tá? Que é um criar aposta pro jogo da Itália e outro criar aposta pro jogo de Portugal. Essa dica é direto do nosso grupo de especiais e eu vou colocar aí na tela o desempenho dos nossos números no grupo de especiais. É um grupo de alta variância, tá? Mas a gente já acertou odd 40, 50, 60, 70, 80. Mês passado a gente acertou uma odd 165, a gente acertou odd 7. Cara, são várias odds altas acertadas ao longo dos últimos meses, o que se traduz num lucro de mais de 70 unidades no ano. A gente teve um mês de agosto que não foi um mês muito bom mesmo, foi um mês onde ficou tudo por um gol, por um chute, odd 100 e tudo, e acontece, mas no mês de setembro já voltamos à toada positiva, e nesse mês de outubro vamos cravar odds altas também, tomara que seja essa, mas se você quiser conhecer o trabalho mais a fundo, eu recomendo você assinar, até porque está com 35% de desconto nesse mês de outubro, e vale bastante a pena, porque aí você vai pegar todas as dicas, porque é muito difícil eu pensar exatamente qual que vai ser o green de uma odd alta, mas essa daqui é uma sequência interessante, tá? Então são aqui, ó, 29 finalizações pelo menos para a Itália e pelo menos 10 escanteios, e do lado de Portugal, mais de 7 escanteios para Portugal e mais de 28,5 finalizações também. É uma odd 11 com uma odd 10, uma odd cento e tanto para vocês aí. Você pode botar 0.1 em cada e 0.05 aí nessa múltipla, e é a dica aí direto do nosso grupo de especiais, esperando uma super pressão de times que são grandes favoritos. Para poder finalizar, pessoal, a gente tem a Sérvia aqui recebendo a seleção da Albânia, seleção sérvia que é uma seleção boa, tá? Que tá brigando aí também, é o segundo contra o terceiro, então um confronto realmente muito importante para as pretensões de números, até porque a gente tem a Letônia vencendo a Andorra aqui e embolando o grupo. A Sérvia tá invicta no grupo com 2 vitórias e um empate, e vem de 3 jogos sem sofrer gols, então é uma seleção que se defende bem. Agora, o lado ofensivo tá pecando com só 5 gols no momento. O time tomou um 5-0 para a Inglaterra também, que deu uma baqueada, mas a Inglaterra é uma seleção bem superior. A Albânia conseguiu 1-0 aqui sobre a Letônia, teve na última Copa também, e tá numa geração, né, que é a melhor geração de todas para essa seleção. Mas a seleção sérvia tem muito mais tradição, muito mais futebol também,
e jogadores que são jogadores grandes conhecidos aí do futebol mundial, principalmente no seu meio-campo, no ataque, enfim, em vários setores aí a seleção sérvia é uma seleção bem forte. A Sérvia vinha de 5 jogos seguidos sem sofrer gols em casa, então é uma seleção muito sólida dentro dos seus domínios. 5 dos últimos 6 jogos da Albânia foram jogos apertados com menos de 2,5 gols. Eu acho que esse jogo vai ser um jogo de margem curta mesmo, tá? Mas eu acredito que a Sérvia vence por 1-0, 2-0, eventualmente um 2-1 aqui e a gente vai ter meio head aqui nesse menos 0,25 ao vivo da Sérvia em placares como 0-0 e 1-1. E acho que dificilmente tem aqui uma vitória da Albânia fora de casa. Vai ser um jogo truncado, vitória da Sérvia por um gol aí na imensa maioria das vezes, mais ou menos 0,25 ao vivo para a força dessa seleção. É algo que eu gosto e vou recomendar para vocês, beleza? Lá na Série B, pessoal, a gente tem um jogo muito importante aqui hoje do Atlético contra o Goiás. O Goiás ele chega muito pressionado aqui para esse jogo porque ele tá brigando aqui pela classificação, ele tá aqui em segundo, ele tá no momento na zona de classificação, mas a gente tem aqui até o Atlético Goianiense, todo mundo babando aqui, ó, porque são só 6 pontos de diferença. E se ele não vencer hoje, ele pode ser ultrapassado pela Chape, pelo Criciúma, pelo Novo Horizontino, pelo Atlético Paranaense, pelo Remo, em número de vitórias pelo CRB e pelo Atlético Paranaense, pelo Remo ainda não. Mas, ou seja, o que eu quero dizer, a vaga está muito ameaçada. E isso fica ainda mais latente, né, mais chamativo, quando a gente vê que nos últimos jogos o Goiás está tendo muita dificuldade ofensiva. Então ele não fez gol em 1, 2, 3 dos últimos 6 jogos. Então a média de gols baixa para o Goiás, que vem de sofrer um amasso para a equipe do CRB, mas que hoje pelo menos tem algumas boas notícias. Quais são? 3 titulares que estavam suspensos retornam. Zagueiro Lucas Ribeiro, Jajá e o Brian. O volante Juninho também saiu com dores, foi liberado para poder viajar, e o atacante Pedrinho também se junta ao grupo. Então a frente deve ter aí Brian, Jajá e o Anselmo Ramon. É uma frente que pode agredir um Atlético, que é um dos times que mais sofreu gols aqui nessa Série B. Só que o Atlético, ele vem aqui mesclando vitórias, empates e derrotas, e esse é o tipo de campanha que faz o time sobreviver na Série B. Como o time está fazendo. O objetivo do Atlético é se manter aqui na Série B, diante de uma Série B complicada. Teve aqui na zona de rebaixamento, um começo muito ruim, depois se acertou. É um time muito 880, como a gente tá vendo. Venceu 10, perdeu 15, fez 36 gols, sofreu 40. E vinha numa sequência ruim, depois vai e aplicou uma goleada no Operário fora de casa, que não deu nem pra entender, porque ele tinha feito 4 gols, dando 2 chutes a gol só. Então, meio que foi uma vitória do Atlético que a gente não deu muito pra poder entender por quê. Mas ainda assim, foi uma vitória, 3 pontos importantes. E o Atlético vai encontrar o adversário que foi o que fez ele dar uma virada de chave no turno, né? Que foi o Atlético que venceu o Goiás fora e foi uma das únicas derrotas do Goiás em casa, e de lá pra cá o Atlético melhorou o seu desempenho. Hoje o time não vai ter baixas relevantes, vai com os principais jogadores, só que o grande problema também do Atlético é que nos jogos em casa ele não vem muito bem. Então se a gente filtrar aqui pelos critérios casa fora, a gente vai ver um Atlético que venceu só um dos últimos 7 jogos, mas todos jogos aí bastante movimentados. Pessoal, esse é um jogo aqui que o mercado de gols me agrada. Por mais que as médias de gols do Goiás estejam super baixas e o mercado esteja aqui para o mais de 1,5 já em odd de 1,50, o mais de um gol aqui eu gosto, pessoal. O Atlético não sabe fazer jogos defensivos, o time tem qualidade no setor ofensivo, o Goiás tem tido dificuldade, mas hoje voltam os 3 atacantes, o time também cria chances e tem questão de converter, pecando em finalização. E eu acho que esses gols do Goiás vão acabar saindo também, porque o empate, embora que ele não seja um resultado muito ruim para nenhum dos dois, pro Goiás eu acho que vai ficar uma sensação ruim, e pro Atlético também, porque ele vai ficar tudo embolado. Então é um jogo que eu acho que pelo menos um gol a gente vai ter. E esse mais de um aqui eu acho interessante, porque a partir do momento que sair um gol, aí o jogo ele vai ficar muito corrido. Por quê? Porque quem tomar o gol, aí vai ficar no cenário ruim. Pro Goiás, essa derrota é horrível, e pro Atlético também coloca ele em condição de ir pra zona de rebaixamento. Então, pelo menos um gol eu acho interessante, acho que a gente fica com risco aqui do 0-0, mas mais de um gol ao vivo aqui vai bater rapidinho no primeiro tempo ainda, e eu acho interessante, tá? Mais pra Série B, que tem sido mais over do que o padrão. E pra poder finalizar, pessoal, o jogo da rodada aí, Palmeiras e Juventude, jogo adiado pelo Brasileirão, que tem a super odd do início do vídeo. Vou reforçar aqui pra quem pulou a abertura, pra ter pelo menos um escanteio nos primeiros 10 minutos no jogo do Palmeiras, tá? Jogo de 10 minutos é um mercado capcioso, canto dos primeiros 10 minutos. Mas o Palmeiras tem uma média de cantos muito forte, tem uma média aqui interessante aqui, ó, por período de jogo. Se filtrar aqui pelos critérios casa fora, a gente vai ver que o Palmeiras pressiona bastante os seus adversários no início. E a questão é que o aumento de odd, ele é relevante para média de cantos. Então é valor basicamente a bet, independente de bater ou não. Então esse mais de um escanteio aqui pro Palmeiras nos primeiros 10 é interessante, tá? O Palmeiras tem alguns desfalques pro jogo de hoje. Principais aqui,
o Vitor Roque, Gustavo Gomes e o Emiliano Martinez. Além deles, Aníbal Moreno, Flaco Lopes estão com a seleção da Argentina, o Kelvin está em recuperação e o Sousa também. E o time hoje, então, vai ter aí muitas baixas, tá? Mas vai ter aí Rafael Veiga, vai ter o Andrés Pereira, vai ter o Felipe Anderson, que tá jogando muito melhor, vai ter o Piquerez, que apoia bem, vai ter o Murilo, que tem presença ofensiva, vai ter o Luigi lá na frente. Então, o time do Palmeiras aqui, ele é o suficiente para poder ganhar do Juventude, que é um time muito frágil. O Juventude conseguiu segurar um 0-0 aqui diante do Atlético Mineiro. Não vai poder contar hoje com o Mandaka, que está suspenso, é uma baixa relevante no meio-campo, ele é um dos principais jogadores, e o Kaique volta, é um ponto relevante. Luan Freitas é outro jogador de defesa que atrapalha, deve entrar o Abner com o Rodrigo San, que é um bom jogador. À frente tem o Enio e tem o Gilberto também, e pode ter o Talhari, que é um jogador interessante. Agora, o poderio ofensivo do Juventude fora de casa é muito fraco. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos sem conseguir fazer gols. Contra o Palmeiras em casa, que vence e vence com muita propriedade. Mas esses handicaps que o Palmeiras cumpre aqui são com o time titular. E o Palmeiras hoje não está com seus titulares. Então eu não consigo comprar um Juventude que não faz muitos gols fora, ainda mais sem o seu volante e com a defesa prejudicada. Mas esse handicap do Palmeiras aqui, para mim, também ele é um pouquinho exagerado por conta da escalação. Então hoje é Palmeiras ao vivo, pessoal. 1,60 ou mais, pode entrar no bonde e torcer para sair esse cantinho nos primeiros 10. Mais dicas, super odds e outras bets vão estar lá no meu grupo gratuito. Inclusive teve uma de finalização ontem lá que bateu e eu conto com a sua presença lá. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Um forte abraço e boas bets neste sabadão.